Olá, para quem estiver me assistindo, né? Tô aqui para deixar uma palavra, algo inusitado para minha pessoa também. E a palavra se encontra no livro de Tiago, um livro que eu recomendo muito a leitura. E o texto que eu vou usar como base está no capítulo 2, verso 14, que diz: Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: Vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé e eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver, tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e ela os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Bom, por que eu vim nesse texto que, como boa parte aqui do Novo Testamento, nos dá um puxão de orelha cheio de carinho da parte de Deus? É que nós precisamos viver a nossa fé em Jesus. É, não só pelo exemplo que ele deu do irmão em necessidade, de Abraão, que iria testificar sua fé em Deus sacrificando seu filho, que não aconteceu, né? Quem deu a história sabe o fim. E Raabe, a prostituta lá de Jericó, que abrigou os espias de, do povo de Israel, né? Que estavam sendo liderados na época por Josué. Então, é as obras que a fé necessita para não só se manter viva, mas também para testificar que você tem fé, elas podem ser tanto para ministério com Deus, como também para a vida cotidiana. Inclusive, esses dois podem andar juntos. Só que, nesse caso, para uma vida ministerial, quando você encontra o seu chamado, você tem que se amadurecer para isso. Você tem que passar por um amadurecimento espiritual, de caráter, conduta e tudo mais. Agora, simplificando, para o seu cotidiano, o que você acredita que Deus pode fazer, que por causa de Deus você acredita que tal coisa pode vir a acontecer, você tem que dar o primeiro passo. Nesse caso da fé e obras, dado pelo Tiago, né? Do irmão necessitado, tá bom, você sabe que ele está em necessidade, você sabe que seu irmão, seu amigo, está passando por dificuldade de alimento, por exemplo. Você sabe disso, mas você tem fé de que isso pode passar, você tem fé de que Deus pode prover na vida dele. E você fala isso para ele, você afirma isso para quem perguntar, que você tem fé de que ele vai ter um renovo por Deus, que Deus vai prover na vida dele. Mas você mesmo não dá o primeiro passo, você fica só na fala. Nesse caso, você não dá a primeira cesta básica. Diminuindo um pouquinho a escala, você não vai lá e dá o primeiro saco de arroz, o primeiro saco de feijão. Você não testifica que tem fé nisso, você só fala. A oração também faz parte disso, mas nesse caso está falando de ação. Inclusive, a oração, um comentário que a minha mãe fez um dia, que vou usar aqui, né? Ela provavelmente vai ver isso, então, oi mãe, vou deixar aqui seu comentário, que é oração. Orar e ação. O próprio orar é um verbo. Então, é ação. Você não pode só falar, não, meu Deus, eu sei que você vai fazer tal coisa, então pode fazer aí, tá? Vou seguir minha vida aqui, mas pode fazer o que você planejou. Não. Você tem que dar o primeiro passo de fé. É um exemplo que eu gosto muito, que eu me lembrei agora, que é do filme Deus Não Está Morto, se não me engano, do 2, onde dois pastores estão voltando de viagem, se não me engano, só que eles vão voltar de carro. E toda hora que eles vão pegar o carro pela manhã ou pela noite para ir embora, o carro não funciona. Eles estão alugando esse carro, o carro chega e não funciona. Eles repetem esse processo, acho que por uns 3 dias, ou seja, atrasa, né, o compromisso que eles tinham. E um dos pastores está sempre animando o outro, né, falando, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, né. E o outro pastor está ficando estressado com o carro, porque o carro não funciona e ele vai ficando atrasado. E chega um dia que ele não leva mais a mala. Eles vão conversando durante esses dias e um dos pastores pergunta pro outro, né, porque tá ficando estressado: Você acredita que o carro vai funcionar? Dele: Eu acredito. Eles vão, o carro não funciona e eles voltam no outro dia e repetem o mesmo processo. Daí, nesse dia em específico, esse pastor não levou as malas dele para ir embora. E esse amigo perguntou: Você acredita que o carro vai funcionar? Dele: Eu acredito. Então o amigo pergunta: Então cadê suas malas?
Então, a gente tem que dar o primeiro passo. Tanto em coisas simples do cotidiano, que a gente acredita que pode acontecer, para uma mudança interna ou externa que seja, ajudando alguém ou ajudando em algo, a gente tem que dar o primeiro passo. Que o resto, Deus faz. Um verso de destaque, né, justamente para isso, que completa, né? Assim, que no caso também está nesse texto, né, capítulo 2, só que no versículo 26, que encerra o capítulo. Diz, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Se no que você tem fé, você não dá o primeiro passo, e no caso, em nada do que você tem fé, você dá o primeiro passo, você não tem ação naquilo, você só fica por dizer, você não tem fé de verdade. Ela está morta. Então, um chamado, né, que foi dado para mim também, e é dado para aqueles que dizem crer em Deus, para aqueles que dizem tentar viver uma vida de santidade, que almejam a vida eterna com Deus, a coroa da vida, né? Que sua fé tenha obras. Eu tinha comentado mais cedo que algumas pessoas têm um chamado ministerial, é, e que Deus vai colocando isso, dando algumas direções para essa pessoa durante a caminhada com Ele, conforme ela vai ganhando maturidade, conhecendo mais de Deus. Ou às vezes ela é, recebe isso, às vezes você nem tem tanto conhecimento assim, mas em geral acontece. Deus chama ela para fazer tal coisa e isso acontece. Agora, no seu cotidiano, realize obras. A gente passa por situações difíceis no nosso dia a dia, ou coisas que já são carregadas de tempos atrás, que você acaba caindo de paraquedas, mas você acaba lá no meio. Mas se você tem fé de mudança, se você acredita no que Deus, no que a palavra diz, que Deus provê o resto, entregue seus caminhos ao Senhor e Ele fará a parte dele, né? Então, entregue seus caminhos. Você acredita que tal pessoa pode não ser tão ruim assim? Conheça ela. Você acredita que o carro vai funcionar? Leve suas malas. E, em geral, é isso. Tem alguns questionamentos que eu anotei aqui, que você pode também fazer para Deus. Que você pode perguntar assim, algumas coisas para Deus, tá? Não fica com medo, não. Mas também esteja pronto para ouvir a resposta. Que existem chamados que é, Deus nos chama para nos encontrarmos nele. Nós não conseguimos entender a nós mesmos, conhecermos a nós mesmos longe do nosso Criador. Nós não somos obras do acaso. Então se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. É, então, a pergunta, né? O que Deus me chama e capacita para realizar? Essa pergunta você pode fazer se você não sabe ainda, se você ainda não tem um caminho definido. Por exemplo, eu tô na... sou um jovem ainda, sou adolescente, vou colocar nesse termo, é procurar algo um pouco mais certeiro, mas não existe. É, por exemplo, eu ou qualquer outro adolescente que está no fim da escola, por exemplo, está acabando o terceiro ano ou iniciando o terceiro ano e está confuso com o que fazer depois da escola. Uns pensam em faculdade, outros pensam em trabalhar, outros pensam em sair para curtir a vida, não que a gente tenha bolsa para isso, mas alguns pensam. E principalmente pra gente agora que tem fé em Deus, tem fé em Jesus, tem uma caminhada, tenta seguir uma caminhada com Deus. E a gente está nessa confusão, a gente não sabe muito bem o que fazer, não tem um plano definido financeiramente ou estudantil, nem nada do tipo, familiar. Entrega isso para Deus. Essa pergunta que o que Deus nos chama, o que Deus me chama e me capacita para fazer, é tanto no ministério com Ele quanto na minha vida cotidiana, na minha vida aqui na Terra. Então faça essa pergunta para Ele que Ele com certeza vai te dar a resposta. Às vezes a gente se sente perdido, deslocado, mas o primeiro passo para a sua fé estar viva ou ser reavivada, no caso, reavivada, é você simplesmente perguntar e esperar a resposta dele, que ele vai te entregar um caminho para seguir. É, no meu cotidiano, como eu posso adorá-lo? Isso é um passo muito importante, que ele não responde é, aos maus, né? Apesar dele derramar todo dia coisas por igual, algumas coisas básicas por igual a todos, a resposta em si não vai vir se você não seguir, se você não for, é, não é nem merecedor, se você não tiver o Espírito Santo em si. Você deve ter uma vida diária com Deus. Ele atende as orações daqueles que o buscam. Como eu tinha comentado mais cedo, se achega a Deus e Ele se achegará a vós. Então, como eu posso adorar Ele diariamente? Como eu posso reconhecer a presença dEle diariamente? Como eu posso estar próximo dEle diariamente?
spoiler da resposta. Você tem um manual inteiro aqui. Uma vida diária com Deus não pode faltar a palavra dele. E o resto, você pode resolver com Deus, que ele pode te dar uma resposta. E eu creio nisso. E o primeiro passo que eu dei por acreditar nisso é justamente buscar aqui. Óbvio que nem tudo é no nosso tempo, eu não recebi tudo de uma só vez, mas eu já fiz o meu voto com ele. E a base do que eu planejo fazer é amadurecer minha fé. E isso é algo que eu convido você também a fazer isso. Amadureça a sua fé. E, inclusive, um detalhe, adorar ele não é só com músicas. Você não precisa ser um músico, não precisa ser um cantor. Adoração é muito mais do que música. Adoração são ações. Mais uma vez, a ação aí no meio do caminho. A obra aí no caminho. Então, só para encerrar, que ficou maior até do que eu planejei, o vídeo, que está no texto anterior, no capítulo, ainda em Tiago, no capítulo 1, que ele na verdade se inicia no versículo 19 e acaba no 26. Mas eu queria focar em dois versículos, que é o 21 e 22, que diz assim: Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. É forte. Então, o último detalhe que eu quero deixar aí para vocês é isso. Tiago 21, 22. Meditem nessa palavra. Eu disse mais cedo, eu convido vocês para viver a sua fé em Jesus, porque você não vive a sua fé sem ter o manual que ele deixou. Aqui, apesar de às vezes a gente de cara não vê alguma utilidade para alguns textos, ele tem sim algo deixado para nós. E esse é um aviso muito importante para a gente viver o que a gente recebe. O Evangelho são as boas novas. Ele não veio para a gente absorver e guardar consigo. A gente recebe, processa aquilo e devolve. A gente transmite. E como que a gente vai transmitir algo que a gente não vive? E, inclusive, nos livros anteriores, já dão outros avisos que até complementam esse pequeno trecho de Tiago. Por exemplo, em Hebreus, tem alguns textos falando sobre o perigo da negligência. Cadê? Filemão diz sobre a conduta cristã. Então, medite na palavra de Deus, que sua fé tenha obras que provem ela. Esteja disposto a ouvir o que Deus tem para você. Medite no que Ele quer que você faça, porque a gente não está aqui para viver a vida no modo automático. A gente tem coisas a conquistar, a gente tem planos para cumprir, metas. Sem isso, a gente é um ser sem propósito. Longe do nosso Criador, a gente é uma criatura sem propósito. E, bom, vivam a sua fé em Jesus. É isso. Espero que você receba essa palavra. Medite no livro de Tiago. Ele tem muitos temas muito show, muito top. E também esclarecedores. E outros livros, tanto que vem, alguns textos que vêm antes e depois também complementam ele. Então a boa base é Tiago, por exemplo, no estudo que eu estou fazendo agora. E também uma recomendação, os livros da Bíblia são sim todos importantes. E, por favor, estude a palavra. Esse é um pedido não vindo de mim, mas do Espírito Santo. Não deixe sua fé morrer. Não viva no modo automático. Viva sua fé em Jesus. Até a próxima.